Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 16 de abril. O Brasil ajustou o tom e condenou o ataque do Irã contra Israel. O chanceler Mauro Vieira deu uma declaração ontem de que a nota da condenação do Brasil foi escrita na noite de sábado, ainda sem saber a dimensão do ato. Em meio à crescente tensão internacional desencadeada pelo ataque iraniano contra Israel, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ampliou o tom de condenação do Brasil às ações do Irã. A declaração do chanceler ocorreu nesta segunda-feira, em resposta às críticas recebidas pela moderação inicial da posição oficial do Itamaraty, divulgada no sábado passado. A nota emitida no sábado, por volta das 11 horas da noite, inicialmente não condenava diretamente o ataque iraniano, limitando-se a pedir a contenção dos dois países para evitar uma escalada conflituosa. Este posicionamento moderado gerou críticas de organizações judaicas e do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshein, que qualificou o comunicado do Itamaraty como uma vergonha. É importante ressaltar que as relações entre o governo brasileiro e o Estado de Israel já estão tensas desde fevereiro, quando Israel declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como persona non grata. Isso aconteceu após o presidente brasileiro comparar a ação militar de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus pelo regime nazista. O Brasil enfrenta o desafio de equilibrar suas relações diplomáticas em um contexto internacional complexo. E mudando de assunto, 3 vereadores e 1 advogado estão entre os presos da operação deflagrada na manhã de hoje pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Militar. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que seria ligado ao primeiro comando da capital e é investigado por fraudes em licitações públicas em várias cidades do estado. A ação mira uma quadrilha ligada à facção criminosa Primeiro Comando Vermelho. Segundo os investigadores, o grupo tinha várias empresas e atuava forjando concorrência para vencer licitações e firmar contratos com diferentes prefeituras para a contratação de mão de obra terceirizada. A atuação deles no sistema tinha apoio e participação de agentes públicos, dentre eles vereadores. O Ministério Público não informou os serviços que eram prestados pela mão de obra terceirizada e em quais setores, mas afirma que os contratos somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. Foram expedidos mandados de busca e apreensão em 42 endereços e outros 15 de prisão temporária, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. As ordens judiciais incluem prisão cautelar de agentes públicos, 3 deles vereadores de cidades do Alto Tietê e Litoral. A plataforma X, o antigo Twitter, informou que enviou todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre a moderação de conteúdo ao Comitê da Câmara dos Estados Unidos. Elon Musk, que foi incluído como investigado no inquérito das milícias digitais, voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes na rede social. A plataforma informou que encaminhou ao Congresso dos Estados Unidos todas as decisões relacionadas à moderação e derrubada de conteúdo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a empresa, o envio dos documentos foi feito após determinação do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados do país norte-americano. O ofício é assinado pelo congressista republicano Jim Jordan, atual presidente do comitê, que diz que o colegiado tem examinado como os governos de outros países, incluindo o do Brasil, têm procurado censurar o discurso online. Na última segunda-feira, Elon Musk voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes na rede social. O bilionário escreveu que Moraes está exigindo que a rede social pratique corrupção e viole as leis de outros países. Após ameaças de descumprimento de ações judiciais, o empresário passou a ser investigado no inquérito das milícias digitais. E nos destaques internacionais, o primeiro dia de julgamento criminal de Donald Trump em Nova York mostrou que o caso é um tema complexo para a sociedade e é o único que deve ser concluído antes das eleições de novembro. Isso porque, do primeiro grupo com jurados em potencial, mais da metade disse que não poderia ser imparcial e foi dispensada. O julgamento entra hoje no segundo dia,
com a expectativa de resolução desse impasse. Ao menos 96 pessoas foram chamadas à corte no primeiro dia de tribunal, mas cerca de 50 levantaram a mão neste momento e foram dispensadas. Os jurados restantes agora responderão um questionário sobre preferências políticas, hábitos de leitura e participação na campanha de alguma das campanhas de Trump. Os dois lados podem usar das respostas para apresentar possíveis objeções aos nomes. Trump permaneceu calado durante o dia. No entanto, fora do tribunal, disse que o julgamento era um absurdo e um ataque à América. A seleção do júri continua nesta terça-feira e pode levar até 2 semanas. Se for condenado, Trump será o primeiro candidato de um grande partido a concorrer à presidência como condenado por um crime, já que nenhuma lei o impede de fazer isso. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram hoje em Pequim. Os líderes falaram sobre a guerra na Ucrânia e reforçaram a importância das relações bilaterais. Scholz chegou no domingo à China, acompanhado por uma grande delegação de ministros e empresários. Esta é a segunda vez que o chanceler alemão visita o país asiático desde que assumiu o poder no fim de 2021. Antes de Pequim, o chefe de governo alemão visitou Chongqing, no sudoeste da China, além da capital econômica Xangai. China e Alemanha são a segunda e a terceira maiores economias do mundo. A consolidação das relações bilaterais transcende os dois países e tem um importante impacto no continente da Eurásia e até mesmo em todo o mundo. A respeito da guerra, a China fez apelos ao diálogo, com oposição a qualquer utilização de armas nucleares e pediu respeito à integridade territorial de todos os países. Pequim, entretanto, nunca condenou publicamente a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, e exige frequentemente que as preocupações de segurança de Moscou em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte sejam levadas em consideração. A agência chinesa Xinhua informou que Xi Jinping apresentou 4 princípios a Scholz para impedir que a crise na Ucrânia fique fora de controle. Já o chanceler alemão afirmou que a guerra de agressão russa e o armamento da Rússia têm um impacto negativo muito importante na segurança da Europa. Dados oficiais apontam que a economia chinesa cresceu mais do que o previsto por analistas. No primeiro trimestre de 2024, o crescimento foi de mais de 5% em ritmo anual. Apesar disso, os números decepcionantes relacionados ao consumo das famílias e ao setor industrial mostram que o governo não vai ter vida fácil para cumprir as metas do ano. Entre janeiro e março, o país cresceu 5,3% em ritmo anual, 0,1% a mais do que no trimestre anterior. O resultado do primeiro trimestre superou a projeção dos analistas entrevistados pela agência Bloomberg, que previram um avanço de 4,8%. Pequim estabeleceu uma meta de crescimento ao redor de 5% para 2024, mas autoridades já admitiram que não vai ser fácil alcançar este objetivo. Analistas destacaram que a meta é ambiciosa diante dos desafios enfrentados pela segunda maior economia do mundo. Os problemas no mercado imobiliário continuam a travar o crescimento, com os preços das moradias em queda e as grandes empresas do setor com redução no faturamento e dificuldades para o pagamento de dívidas. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!